Hello, todo mundo. Right now, we're actually going to be starting our High Noon Latin America session. So we're going to be speaking in Portuguese and in Spanish. Our first session now is in Portuguese. So feel free to stay if you'd like. And if you're not, please recommend this to someone you know that speaks Portuguese or Spanish. So, oi todo mundo, meu nome é Melissa Santana. Eu sou a coordenadora do Rainha América Latina, e eu estou muito feliz aqui. Essa é, verdade, a nossa primeira vez participando de um evento assim, né, do Rainun. Agora vai ser a nossa primeira vez, na verdade, fazendo uma parte assim em português. Então eu estou muito feliz. Eu sou originalmente americana, né? Então desculpa se eu erro assim, alguma coisa em português, mas eu estou muito, muito, muito feliz aqui. Eu estou sentindo que esse é um sonho realizado, né? Porque faz muito tempo que a gente está trabalhando, mas mais assim, nos cantos, né? A gente não estava fazendo muita coisa assim. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu vou só explicar um pouquinho, né, o que vai acontecer agora, né? Que nem eu falei, como vocês acho que já viram, né? A gente vai começar agora a nossa sessão da América Latina. Então, primeiro a gente vai começar falando em português, né? A gente vai ter duas sessões em português. A gente vai ter esse agora, que é sobre intimidade celestial. Daí a gente vai ter um que é sobre cultura sem sombras, que vai ser com o presidente do ISP, Samuel Ota, e a Samara Zacarias. E depois disso a gente vai mudar para espanhol. Então, por enquanto, agora está em português. Então, eu sei que tem muita gente que também fala espanhol que talvez entende. Então, bem-vindo a todos. E agora a gente vai começar essa sessão que é focada no tópico intimidade celestial. Então, eu quero convidar agora, né, os nossos convidados. Vai ter o meu esposo, Henrique Santana, o Ian Cipriani e Luana Han, e o Fernando e a Miwa. Então, eu tô muito, muito feliz por estar aqui com todos vocês. Oi, Luigi. O Luigi tá aqui também. Oi. Então, gente, eu tô muito feliz, assim, para estar fazendo esse podcast, né? Então, esse tema vai ser focado no intimidade celestial. Então, eu queria começar assim um pouquinho conversando, meio que todos nós respondendo a pergunta: como que vocês se conheceram e em que momento você sentiu que você achou a pessoa certa, que você fez a decisão de, sim, é essa pessoa que eu quero ficar para a eternidade. Então, eu não sei se alguém quer começar. Tem uma ordem? Posso começar com eu sou o único sozinho, eu vou me apresentar primeiro, gente. Fechou, então. Primeiro, agradecer, né, o convite, que honra poder estar participando, né, da segunda live de 24 horas do Rainun. Vou me apresentar primeiro, né, eu sou Henrique Santana, sou esposo dessa maravilhosa que você falou aí, dessa pessoa incrível que tá do outro lado né, foi para os Estados Unidos agora, inclusive volta logo, Marco, tô morrendo de saudade. Tenho 30 anos, né, recém 30 anos, e daqui a alguns dias, né, amor, a gente vai fazer 2 anos de bênção, né, dia 15, agora desse mês a gente faz 2 anos de bênção, e a gente se conheceu. Inclusive, o meu tempo de relacionamento com a minha esposa tem o mesmo tempo que eu conheço o Rainun, né? Eu conheci o Rainun através dela, então eu conheci a Melissa através de pessoas conhecidas, né? Duas famílias diferentes. Na verdade, a nossa história é muito longa, né? Dá pra fazer um podcast só disso. Eu adoraria poder contar, mas vou resumidamente, né? Como a Melissa é metade americana, metade brasileira, então a família do Brasil que conhecia a família dela lá acabou sugerindo para minha família, né? Assim, falou: tem uma pessoa muito boa dos Estados Unidos que está procurando alguém, ela fala português. E eu nunca tinha pensado em Miss Internacional, né? Quando eu soube que ela falava português, foi, tipo, para mim um baita diferencial, né? Assim, só que tinha um problema, porque eu tava falando com outra pessoa na época, né? Eu até comentei com a Melissa, estava falando com outra pessoa, então quando chegou a ficha da Melissa, eu falei, poxa, que pena, pode ser uma pessoa boa, mas eu não vou poder falar, né? E aconteceram tantas coisas nessa época, cara, engraçado que eu falei que a Melissa foi a pessoa certíssima que apareceu na hora errada, às vezes, sabe? Então, pessoal, vocês que estão aí, tipo, escutando, às vezes a pessoa certa aparece em hora errada também. Acontece, até clichê, né? Exato.
É história de novela, cara. Parece que, tipo, tudo aconteceu, tipo, para que a gente pudesse estar junto, sabe? Mas depois, um dia, quem sabe aí, fica o tema para um próximo podcast. Mas a Melissa apareceu, né? Eu falei que não poderia conversar e tal. E aconteceu tanta coisa na minha vida, tanta coisa assim, tipo, espiritualmente e até, tipo, nessa questão, né, de estar conversando com uma pessoa que acabou que não deu certo. E aí, sabe, tinha tanta força divina, eu acho, foi tão providencial, que alguma coisa, tipo, não sei se eram meus antepassados, não sei, cara, de verdade, assim, alguma coisa me falava, meu, vai, fala pro seu pai mandar mensagem desesperadamente. Engraçado, quando meu pai foi mandar mensagem, ela tava conversando com outra pessoa, e eu falei, putz, ela tinha acabado de conversar com outra pessoa, eu falei, então não é pra ser, mas alguma coisa me fala que é, e agora, tipo, miserável homem que sou, o que tá acontecendo, gente? E interessante que no mesmo tempo, eu acho que uns 3 meses depois, né, amor? Alguma coisa também lá não deu certo, e aí eu fiquei sabendo um tempo depois, porque as famílias que estavam tentando me conectar a minha Melissa, parecia que elas queriam tanto que a gente ficasse junto, que quando dela deu errado, 2 dias depois, essa pessoa me mandou mensagem para minha mãe, falando, gente, não deu certo, manda mensagem pro pai dela agora, senão alguém mais vai conversar com ela. E aí, tipo, dito e feito, meu pai mandou mensagem, e aí estamos aí 2 anos juntos, né, amor? Sim. 2 anos juntos. E foi muito interessante, porque eu conheci a Melissa, sei lá, 4 horas no aeroporto, a primeira vez que a gente se viu, porque ela estava vindo pro Brasil, nem era para me ver, era para ver a família dela. E aí eu abri um gap de possibilidade ali de eu poder conversar com ela presencialmente por algumas horas, né? Então eu fui para o aeroporto, encontrei ela, tipo, por 4 horas lá, e foi a melhor conversa que a gente teve, né, Bê? E já respondendo a segunda pergunta, né? Quando eu percebi que era a pessoa certa, quando eu descobri que era a pessoa ideal, foi exatamente naquele dia do aeroporto, amor. Acho que já te falei isso milhares de vezes, né? Que foi quando a gente estava sentado na mesa conversando, e a minha mãe, vocês terem noção, eu levei a minha mãe e a minha irmã para ir no nosso primeiro encontro lá. No aeroporto? No aeroporto, minha mãe foi junto com a gente. Minha mãe e a minha irmã ficou durante um tempo com a gente na mesa, depois ela meio que falou assim, vou deixar vocês sozinhos lá. E no final, quando a gente estava indo embora, a minha mãe é muito apegada a mim e ao meu irmão, os meus irmãos em gerais, né, mas principalmente a minha e ao meu irmão mais velho, né, que somos os homens, assim, os filhos homens, né, e na volta de casa, a minha mãe falou assim, nossa, eu adorei ela, tipo, eu adorei essa menina, tipo, espero que dê certo, sabe, e a minha mãe, ele tinha um peso muito importante o que ela achava, por isso que eu levei ela, né, porque eu queria ela conhecer essa Melissa, e quando ela falou aquilo, foi tipo uma resposta, uma certeza de que realmente a Melissa era uma pessoa incrível e de que eu tinha que focar todos os meus esforços para o resto da minha vida para que fizesse dar certo, né? E estou aqui, espero que esteja dando o máximo de certo, né, amor? Eu acho que só para, né, falar um pouquinho, né, também do meu lado, né, para mim foi umas coisas muito espiritual também. Eu acho que essa questão, quando que eu senti que era a pessoa certa, foi em cada oração, tudo que eu pedia, o Henrique tinha, tudo. E para mim, essa questão de família, ele tem um monte de sobrinhos, né? Eu amo ele, sabe? E, tipo, esse amor que ele tem pra família, principalmente pros sobrinhos dele, foi uma coisa que eu senti que era muito diferente. Que para mim foi uma coisa muito importante. Então, para mim, eu sentia que era a pessoa certa porque não tinha como não ser. Tipo, sabe quando você sabe? Eu não sei, quando você tá no primeiro processo assim de matching, que você nem começa a conversar com ninguém, só fica orando, assim, né? Preparando. Daí você tem aquela lista assim que seria bom ter isso. Mas também isso, também isso. E o Henrique tinha tudo. E daí, tipo, foi muito legal, assim. Tipo, foi muito incrível. Então, eu acho que, tipo, eu senti, quando a gente se conheceu, como quase só uma confirmação, assim. Tipo, não, essa é a pessoa que você vai passar a eternidade junto, assim. E daí até que a gente nem se viu por mais um ano. A gente ficou noivos online. Tipo, a gente ficou noivos depois de passar 4 horas junto. Tipo, na nossa vida inteira. Então foi uma decisão, assim, tipo, meio doida, assim, mas foi muito feito com Deus, né? Então, esse foi o tempo que a gente passou mais longe, né? Um do outro agora, né? faz... Mas é isso. Não sei se alguém quer ir próximo.
O Luiz, levanta a mão. O Luigi falou, então a gente vai. Bom, então, meu nome é Luana, eu sou metade brasileira, metade filipina, tenho 20 mais 5, 25 anos. Vai fazer 26 esse ano. A gente vai. Olha, Poxa, a gente vai completar 4 anos de bênção, né, em 2020. E assim, antes de ir para bênção, eu estava numa jornada desde os 14 anos até os 21 de vida pública, né? Então, eu estava na sede, fiz curso de membro interno. E eu, em 2019, assim, acho que assim, Deus, ele interfere diretamente na nossa bênção, né? Acho que é a vez mais direta, assim, que Deus pode interferir nas nossas vidas. Então, naquela época, eu tinha começado uma conversação e não deu muito certo, né? E, assim, agora eu percebo que eu era muito nova, muito imatura, então eu fiquei meio depressiva, assim. Eu não queria levantar, ir para a faculdade, não queria fazer nada, assim, né? Mas justamente naquela época, uma senhora que cuidou do Ian, 10 anos, ela se mudou para a sede. E daí eu sempre resmungava, eu falava assim, não tem ninguém para mim, eu já fui para vários lugares, tipo, eu não, acho que não tem ninguém para mim, acho que tudo bem eu ser uma freira, tipo, esse tipo de pensamento, assim, me dedicar pelos outros, mas tudo bem, né? Mas eu acho que o plano de Deus não era esse, né? Então, aí ela falou assim, não, mas e meu filho? Ela jogou essa, né? Porque ela falou assim, não, mas o que você quer? Eu falei assim, não, eu quero um coreano, mas eu não quero um coreano da Coreia, eu quero um coreano que fala português. Gente, né? Ela, então, difícil, né? Aí, O último biscoito da prateleira, né? Não tinha outra opção, só tinha eu ali, né? daí, assim, na época eu tava fazendo muita condição, eu tava fazendo jejum de 7 dias, fazendo oração de 3 horas, assim. E daí eu comecei a pensar nele, né? Eu achei uma coisa estranha também, porque eu normalmente não era assim. Eu comecei a fazer muita oração por ele, eu comecei a sentir que Deus tinha alguma intenção, né? Então a gente começou a fazer uma amizade. E depois eu descobri que meu sogro já tinha falado de mim para ele 2 anos antes. Então, meus sogros conversaram com nossos pais, e se ele estava na Coreia no último ano de faculdade. Então, a gente ficou, assim, o matching todo fazendo condições juntos, só que pela internet mesmo, conversando, e a gente criou uma relação muito profunda, assim, né? A gente não tinha, assim, nenhuma barreira para conversar, é como se ele estivesse aqui do meu lado. E foi engraçado, né? Você falou assim, aquela decisão louca, porque ele chegou no Brasil dia 18 de dezembro de 2019, dia 6 de fevereiro, a gente já estava casando, né? Nossa. E foi muito, assim, no meio do seminário dos universitários, a gente fez um noivado, né, dia 12 de janeiro, e meio que um mês depois a gente casou, né? Entendeu? Então, tipo, um mês e pouco, assim, pessoalmente, só que parece que a gente já se conhecia a vida toda, né? Então, assim, respondendo também a segunda pergunta, eu acredito que eu senti nele, mesmo ele não estando presente, mesmo nunca ter tocado nele, e a gente conversava assim, fisicamente, no mesmo lugar, que Deus amava muito ele. E o amor de Deus nele era um amor que Deus queria dar para mim. Então eu senti isso, né? Eu falei, nossa, então essa é a preciosidade dele. Deus ama ele assim. E é esse amor de Deus que eu quero. Então eu achei muito interessante, porque com esse sentimento eu consegui sentir tanto na parte emocional quanto na parte do coração e da vontade também, que eu conseguiria assumir responsabilidade até o fim, sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu vou fazer isso, então até o fim eu vou fazer isso. Então eu senti totalmente convicção que eu podia assumir até o fim esse compromisso, sabe? Uhum. Sim, sim.
Sim. Obrigada. Ó, a gente vai fazer uma live de mais detalhes, né? Mas... É verdade. O meu toque né, de como que eu consegui, né, também saber que ela existia, como que a gente também acabou descobrindo da minha parte, né, do meu ponto de vista, que ela seria a mulher correta para mim, né, a mulher da minha vida, digamos. Que assim, meu pai, como ela falou agora, já tinha comentado, foi a primeira pessoa que meu pai comentou, dentre tantas mulheres aí, só falou de uma pessoa, que foi a Luana, né? Isso foi em 2017, quando eu estava no meio da faculdade, né? E daí, naquela época, eu não queria saber de bênção, só queria saber de estudar, estava focado nos estudos, porque aquilo não era o momento certo, iria mais me atrapalhar do que me ajudar, né? Daí, mas só que meu pai, ele ia para a sede, às vezes ele tinha um evento que ele era convidado, ia para o sermão, e a Luana sempre estava ali na linha de frente. E como ela foi por 7 anos membro interno, né, e ela sempre foi líder dos jovens, sempre estava ali, né, no palco, na linha de frente, como eu já falei. Então, meu pai sempre via ela, e via que era uma pessoa diferenciada, né, uma pessoa que realmente tinha muita fé nos herdeiros pais, muito princípio dentro dela, e foi uma única vez que ele comentou comigo. E foi na mesma ocasião que daí a Luana, ela viu meus pais lá na sede, e daí ela falou, nossa, membros, né, líderes mais velhos, né, as pessoas que praticamente fundaram a Igreja de Unificação no Brasil, né, que era meu pai, minha mãe tá do lado, e deixa eu tirar uma foto, que a Luana ela gosta de colecionar foto com eles, né? Ela gosta de então, aí tirou uma selfie. Daí meu pai até enviou na época no grupo da família, 2017. Eu me encontrei com a Luana anos depois. E foi aí, o fato do meu pai já ver a Luana nas atividades lá, e também com o fato da Luana ter tomado a iniciativa de querer conhecer eles, que despertou algo do meu pai, né? E daí quando ele falou assim, putz, pai, Luana, eu nem conheço essa moça, né? Mas só que eu sei que nas fotos do Carpe e tudo mais, ela sempre estava lá. Foto de um monte de jovem no seminário, sempre estava lá. Tudo quanto é coisa, atividade, ela estava lá, estampada, né? Normalmente ela, a irmã dela, sempre estavam muito ativas, né? Eu sabia que ela era uma pessoa muito interna na época, né? Só que assim, eu sempre fui um cara muito externo. Então, quando meu pai falou da Luana, seria a última pessoa que eu iria querer receber a bênção. Foi o que todo mundo pensou, né? Foi o que todo mundo pensou. Eu e o Henrique, a gente conhece os dois aqui. Então exatamente. Paulo, a Mihói estudou comigo a vida inteira também. Então, a Mihói já conhece um pouco meu jeitão. O próprio Henrique, né? Conhece o meu jeitão. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha fé, né? Mas só que eu não posso mudar minha natureza. Eu tenho uma natureza muito mais externa, né? A Luana é totalmente oposta, uma pessoa muito mais interna. Então, quando a gente, por indicação, acabou se conversando isso, já quando eu estava próximo de me formar, que foi em 2019, né? Com a cabeça para querer receber a bênção, foi só lá para dezembro de 2019. Isso daí foi só 2 anos e meio depois. Daí a gente começou a se falar, né? Mas só que assim, o período que a gente começou a se falar mesmo foi mais ou menos na metade desse ano, né? Então a decisão foi mais pro final, que daí a gente já sabia que né? Agora entrando na questão de que eu sabia que ela era a pessoa certa para minha vida, né? É que nesse período que a gente conversou, foi um período de a gente ser amigo, depois entrou no match, eu estava lá na Coreia, e a decisão foi só no final do ano. E a decisão que eu iria receber a bênção com ela, mas eu não sabia quando, porque, poxa, eu tinha conhecido ela naquele ano. E daí, conversa vai, conversa vem, né, com os nossos familiares, com pessoas próximas da gente, a gente decidiu ir para a bênção mais próxima, porque até mesmo a Sunshin, que é muito amiga da Luana, falou assim, quando a Luana perguntou para ela, Suncha, será que eu recebo agora? O Ian, de repente, está pensando para a gente 1 ano, 2 anos depois. Né, eu lembrei. Daí, ela falou, não, Luana, tem que receber bênção nessa de 2020. Porque Satanás, ele conhece os planos de Deus, né? Então, se vocês ficam postergando muito isso, Satanás pode invadir, pode dar tudo errado, a bênção de vocês, né? O projeto de vida que vocês têm. Então, como Deus fez tudo isso acontecer esse ano, e já que você sabe que é a pessoa certa, não precisa, então, ficar postergando, já recebe a bênção agora. Independente se vocês já vão, né, formar família, morar junto, já vai. Daí foi, né, nessa questão que foi muito em cima, então beleza, estamos no match aqui, então beleza, eu volto pro Brasil, já me formo, volto pro Brasil, a gente vai noivar, daí no que noiva, 3 semanas depois a gente recebe a bênção, entendeu? Então, e foi mais ou menos nessa decisão, porque eu tava ainda naquela coisa, né, nesse tempo que a gente tava de match, putz, será que é ela mesmo? Né? Daí, quando a gente foi conversando cada vez mais,
a gente foi ver, nossa, ela é um polo totalmente oposto. Realmente Deus, ele queria trollar Satanás. Ele nunca ia deixar que eu fosse ver que a minha vida teria essa continuação, né? Que teria esse futuro, entendeu? Então, quanto mais eu conversava com ela, mais a gente ia se conectando, né? Sabe, tipo, se completando, porque o interno, ele realmente completa o externo. Muitos pontos de vista meu completavam o dela, foi até amadurecendo visões dela, porque ela é uma pessoa que a vida inteira, ela foi filha de membro missionário, né? Sempre ali nas atividades, e daí foi para a sede com 14 anos, lá, assim, praticamente líder dos jovens, nunca saiu mais ou menos essa, digamos que bolha, sabe, da igreja interna. Eu tinha uma visão um pouco mais externa, então, né, no ponto de vista até de Deus do lado externo, né, que eu tenho na natureza original também, né, a natureza eu complementando com visão externa que ela estava precisando, e eu fui aprendendo muita coisa, né, porque eu queria mais ou menos naquela época ir me afastando um pouco mais da igreja, porque eu tive uma criação sempre um pouco assim forçada. Então, aonde eu me encontrei com Deus de fato foi quando eu comecei a querer gostar por mim mesmo através dos exemplos que ela estava dando para mim. Ela me inspirava muito, foi aí que eu comecei a procurar mais Deus, procurar mais as palavras, e daí que realmente eu percebi, não, nesse momento ela tem que ser a pessoa que eu vou receber a bênção, porque se eu não tiver ela do meu lado, a vida não vai funcionar. Eu sempre eu posso até ganhar dinheiro e tudo mais, mas eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ter o equilíbrio, né? Então foi nesse momento que eu decidi, e a decisão da bênção, então, foi lá para o final do ano, né? Que daí que nem eu falei, se não for agora, Satanás pode atacar, pode invadir, e a gente então pode acabar perdendo o time, né? Então essa foi a minha participaçãozinha dessas primeiras 2 perguntas. Obrigada, Ian. Obrigada, Luana. Nossa, foi muito legal. Então. Bom, só vou pra gente, né? Não vejo mais nenhuma telinha de ninguém aqui. Bom, meu nome é Mihuá, né? Eu tenho 27 anos. 26, ó, já aumentei um ano. Tá chegando, tá perto. Tá perto. E eu vim Carp, né, junto com a Luana, e conheço o Ian a vida inteira, né? A gente estudou junto, o Henrique também. E a gente é da mesma bênção, né? De 2020. A gente já fez 4 anos, né? Vai Verdade. fazer 5. É verdade. Verdade. Já faz 4 anos. Bom, como a gente se conheceu, né? Na verdade, foi tudo muito rápido. Porque eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria receber a bênção depois da faculdade, né? Aí eu fiz a primeira faculdade, terminei. Aí fiz a segunda, terminei. Meu Deus. Aí, Tá na terceira já. Aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu quero já me preparar para ir para a bênção, né? Aí eu fiz a ficha, né? Mandei a ficha, tirei a foto, tudo. Pá. Aí foi muito rápido, tipo, eu achei que você faz a ficha e demora, é todo um processo, né? Sei lá, 1 ano, meses, mas foi muito rápido mesmo. E aí, tipo, sei lá, acho que uns 2 meses depois, 1 mês depois que eu fiz a ficha, minha mãe falou que já tinha uma pessoa. E ela perguntou se eu queria conhecer. Mas isso foi depois do seminário de preparação para a bênção que teve aqui no Brasil, né? Que ela praticamente me forçou a fazer, né? Ela falou para mim, para minha irmã, não, vai ter um seminário, vocês precisam ir, não sei o quê. Aí eu falei, mãe, já fiz vários, né? Eu fazia seminário de preparação para a bênção desde os 15 anos. Aí ela falou assim, não, mas faz esse, não sei o quê. Me empurrando, né? Eu e minha irmã. E aí o Fernando estava lá no seminário também de preparação para a bênção. E, tipo, eu já tinha visto ele no seminário do São Asas, ele já ajudou, mas eu nunca nem tinha pensado que eu já tinha visto ele, a gente nunca tinha conversado, nem nada. E aí, nesse seminário, né, acho que as mães programaram, né, os dois para estar participando. E aí, tinha várias pessoas participando, né? A outra amiga lá também estava conversando, e ela ia para a bênção já, né, naquele ano, na Coreia, né? E eu falei, nossa, eu queria receber a bênção 2020 também, né? Sempre teve, né? Visão 2020, foi providencial, não sei o que, vai ser legal, né? Aí eu falei, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho nem imagem, nem nada. E aí, depois desse, acabou o seminário, no mesmo dia, a pastora, acho que foi a pastora Yolanda, ela chegou para mim e falou, a sua mãe tem alguma coisa para te contar hoje. Aí eu falei, meu Deus.
Meu Deus. Aí eu já comecei a ficar ansiosa, né? Aí chegou em casa, meus pais foram buscar a gente, chegou em casa e minha mãe falou isso. Eu já tenho uma indicação para você. Você quer saber? E aí, nessa época, eu estava ajudando o pastor Bumbacar. Toda segunda-feira eu ia ajudar ele com o pessoal da UPF, né? Fazer relatórios e tal. E aí, isso foi no domingo. Na segunda eu ia para a sede. Aí eu falei, tá bom, quero saber. Mas eu só quero saber amanhã, que eu vou estar na sede, né? Aí eu vou lá no quinto andar, faço oração e eu resolvo minha vida, né? Aí eu cheguei lá, fui no departamento e pedi a ficha, né? Na época, acho que era a pastora Yolanda, né? Era ela do DFA, né? Aí eu falei para ela que eu queria pegar a ficha, né, da indicação que minha mãe teve para mim, mas eu não queria ver a foto. Eu só queria a ficha, né? Aí ela me deu a ficha e eu super nervosa, né? Aí eu subi no quinto andar, fiz lá a veneração, fiz oração, e aí eu comecei a ler a ficha dele. E quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar, tipo, compulsivamente, não sei porquê, eu comecei a chorar. E aí já entra na parte, né, que fala como você soube que é a pessoa certa, né? Então, para mim, acho que foi nesse momento. Tipo, e aí, pelo nome, aí eu relacionei, né, que era ele que estava no seminário no dia anterior, né? E aí eu vi, eu falei, não precisava da foto, que eu já tinha visto ele lá. Ele, né? Depois de eu ter lido a ficha toda, né? Aí eu chorando, né? Não sei, foi muito, assim, não tem como explicar, né? Foi realmente uma experiência que eu tive com Deus, né? E aí eu liguei para minha mãe e falei para ela que eu aceitava a indicação. Então, tipo, foi a primeira, foi logo de primeira. Não tive nenhum outro contato com outra pessoa, com ninguém. E acho que foi isso, para as duas perguntas, né? Certo. Que legal. Só uma coisa. E tudo aconteceu, tipo, em 4 meses. A gente também, foi muito rápido. A gente noivou, e foi para receber a bênção. Tipo, em 4 meses a gente estava na Coreia. Tipo, não tinha nada, não tinha vestidos, não tinha nada. Foi muito rápido. Meu Deus. Em setembro, né? Ainda bem que cabelo e maquiagem você mesma sabe se aplicar. Não, Essa vantagem. Não, aí a gente resolveu ir pra Coreia, tipo, foi muito rápido. Até encontrei o Ian, né, lá no sermão, quando ele voltou. Aí eu falei, você chegou e eu tô indo. Ele ia receber aqui no Brasil e eu indo pra Coreia. Foi muito rápido, com atrás de passagem, de roupa. E aí eu consegui mandar fazer o vestido em um mês, porque todos os lugares que eu fui ver, tipo, tava muito caro, vestido de noiva é muito caro, né? E, tipo, a mulher fez o vestido pra mim por R$1.200, tipo, quase praticamente nada. Eu comprei o vestido por R$2.000. Ela fez do jeito que eu queria, o tecido que eu queria, tudo que eu queria. Foi muito rápido. E aí, em 2020, foi muita gente pra Coreia, né? Então a gente foi num grupo gigante. Detalhe, eu arrumei todas as brasileiras, todos o cabelo delas, né? E eu fiquei por último. Eu esqueci de várias coisas. Tipo, eu não passei rímel, eu não coloquei o anjo no cabelo. Eu fui a última noiva a descer. Não, foi, tipo, o melhor e o pior dia da minha vida. Meu Deus, deve ter Você dorme, né? Quando com a minha mãe no telefone, tinha ninguém pra me ajudar. Tipo, ajudei todas as meninas, todas desceram e eu fiquei lá sozinha. Meu Deus. Eu tô imaginando a Melissa tendo, tipo, 3, 4 pessoas em cima dela pra arrumar, ela já tava estressada. Imagina você, tipo, tendo que arrumar todo mundo. Não, foi horrível. Foi horrível. Nunca mais eu quero passar por isso. Foi horrível. É bem cedo, né? Então, a gente passou a madrugada toda se arrumando. Então, eu passei eu não sei quantas meninas eu arrumei. Foi mais de 10. Nossa. Mas, inclusive, a Missum, a prima da Melissa, arrumei o cabelo dela também. Meu Deus. Foi uma loucura. E cada hora aparecia gente pedindo para me arrumar, para fazer não sei o quê. Nossa, foi só por Deus. Nossa. Mas é bom, ficou a história para contar agora, né? A adrenalina acabou ficando uma história para contar. E... Experiência agora, né? Amor, tava pensando aqui agora. Loucura. E eu sempre... chega no ponto que o Henrique, né, falou, e o Ian também, a Luana falou. Então, tipo, se não fosse nesse momento, eu até comentei hoje com uma pessoa, né, da igreja. Se eu não tivesse recebido a bênção em 2020, provavelmente eu não teria recebido, sabe? Agora, não sei, acho que ainda estaria solteira, não sei. Ou se tivesse prolongado, talvez teria terminado, tipo, porque acontece muita coisa, né? Quando você convive com a pessoa, aí que vem os testes, né?
bastante o nosso, hein? Nossa história. Ai, ai. Nossa, Ian, Bom, muito obrigada. meu nome é Fernando, tenho 26 anos. Bom, acho que de início, assim, o que eu, assim, bem, tipo, inicial foi a questão de, tipo, eu fiz uma promessa para Deus, primeiramente, né? Tipo, tinha a vontade de receber a bênção e de conhecer só uma pessoa. Então, eu sempre fazia nas minhas orações, né? Eu prometia para Deus, Deus, eu quero que eu só conheça uma pessoa e que eu receba a bênção com ela. E, tipo, eu vou me determinar a fazer isso, independente da pessoa, independente da situação, eu vou me determinar a fazer isso. E eu sei que não foi fácil, não foi fácil, mas realmente foi uma promessa assim, que eu fiz realmente de coração, porque eu via que, baseado em outras bênçãos, né, em outras situações, eu via que realmente era muito difícil, principalmente essa questão de conhecer, de match, de noivado. Então eu ficava com muito medo tipo, da pessoa não me aceitar, tipo, nesse período, de conhecer, de gostar da pessoa, desenvolver um sentimento ali e acabar não dando certo. Então, tipo, eu ficava com muito medo, então eu tinha, tipo, me determinei a fazer isso. Mas como a Mi falou, né, realmente o processo foi muito rápido. Eu estava trabalhando e aí na verdade, eu deleguei tudo para os meus pais, né? Essa questão de conhecer a pessoa. Então, eu só fiz ali a ficha e até lembrei agora, né? Da me falando, tipo, lá na ficha tem a questão de qual a personalidade que você gostaria da pessoa, né? Que você, tipo, buscava na pessoa. E, tipo, na hora que eu li a ficha da Mi, eu vi que realmente se batia perfeitamente do que eu tinha colocado na minha ficha. E eu também escolhi, e também não falei para meus pais não mostrar foto, porque eu queria primeiro ver a ficha, né? Acho que era até uma condição, não sei, não lembro agora. Mas primeiro eu também li só a parte, só a escrita, e vi que ali, tipo, era a pessoa que eu tava procurando. Realmente era a pessoa que eu tava procurando. E ali e eu lembro que eu tava no trabalho na hora do almoço, porque eu não podia entrar com o celular. Eu só lembro que minha mãe tinha falado antes comigo, falou, Fernando, fica esperto hoje aí, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa. Então, fica esperto aí, vai acontecer alguma coisa. Então, e eu ali trabalhando, desesperado, falei, nossa, o que está acontecendo? Será que já acharam a pessoa? Não sei o que está acontecendo, eu estava muito ansioso. E eu sabia que era em relação à bênção, né? Porque eu vi que meus pais estavam conversando, que eles estavam conversando demais sobre isso, né? E a Melissa também, minha irmã, estava ali, só dando umas brechas para mim, né? Então, eu estava muito ansioso. E aí eu lembro que eu fui lá no almoço, aí vi a ficha dela, né? Sem ver a foto. E ali eu escolhi, na verdade, chegar em casa e ver o restante, né? Para poder fazer oração, para fazer tudo. E ali depois eu esperei o expediente terminar, cheguei em casa, fui voando para casa, né? Desesperado. E ali eu vi a ficha, né? Aí eu vi a foto da Mi. Como ela falou, a gente nunca tinha conversado, pelo que eu lembro. Então eu não tinha ideia de como ela era. Tipo, não, a gente não tinha nenhuma interação. E ali eu pedi para os meus pais para eu fazer uma oração, né? E nessa oração, nesse dia, nessa noite, realmente foi uma conexão muito forte com Deus. Parece que tipo, foi uma resposta. Falou, Fernando, essa aqui é a pessoa que eu preparei para você e cuida dela, né? Cuida dela. Então agora, realmente, invista todo o seu amor, todo o seu coração realmente para cuidar dela. Então ali eu chorei muito e eu sou muito difícil de chorar em oração, é muito difícil. Então foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. E já respondendo a primeira pergunta, né, foi a partir dali que eu já meio que já tá, para mim já estava certo, né, que seria a mim. E depois a gente começou a conversar, né? Então a gente conversou bastante, teve ali aquele período de amizade, conhecer um ao outro. Depois a gente saiu, como a gente é muito apegado à nossa família, né? Então a gente combinou de ir no parque. E ali a gente já estava decidido que ia para a Benção na Coreia. Então, nosso primeiro encontro já, tipo, presencial, já foi, tipo, já sabia que ia receber a Benção na Coreia. Então, foi, tipo, ali eu também, foi uma tarde muito boa, foi
foi muito bom. Então, a nossa família, assim, também, todo mundo se identificou bastante, se uniu bastante. Então, ali a gente já tinha praticamente certeza, né? Ali, na verdade, já tinha certeza que a gente iria, já estava decidido que a gente iria receber a bênção. E já também, falando da segunda pergunta, né? Realmente ali foi que eu senti o coração de Deus. Eu vi, tipo, vendo a Mi, vendo principalmente como ela lidar com a família dela, cuida dos irmãos dela, como é a irmã mais velha, né? Então ali eu fui, tipo, como ela é atenciosa, tipo, então ali foi, essas pequenas atitudes foram conquistando meu coração, né? Então foi cada vez mais enxergando Deus e tentando retribuir, né, esse sentimento para ela, né? Então acho que foi muito bom e acho que aqui todo mundo foi na base da loucura, né? Foi, tipo, muito rápido, então todo mundo já sabe como foi, né? Mas, acho que de forma resumida, foi isso mesmo. Nossa, obrigada, Fernando. Você meio que começou assim falando sobre a outra pergunta, né? Que, na verdade, a gente até o nosso tempo já tá acabando. Nossa, a gente podia ficar aqui acho que uns 3 horas. Uhum. 3 dias, fácil. 3 dias, né? Parte, né, do podcast. A gente podia marcar um café depois. Boa! É uma ideia aí. Mas a outra pergunta que eu queria que todo mundo compartilhasse um pouco é sobre um momento, uma experiência que o Fernando meio que já falou um pouquinho, mas que vocês sentiram muito o amor de Deus através do seu cônjuge. Você sentiu, tipo, um amor que talvez era uma coisa além daquela pessoa, mas realmente o amor de Deus. Não sei se tem alguma situação ou alguma coisa que aconteceu que você sentiu muito o amor de Deus mesmo. Pode ser. É na ordem? Pode ser. É que nossa, uma pergunta bem profunda, né? Amor, eu vou falar assim, né? Agora que você tá longe, tipo, eu tenho reparado que, na verdade, você, tipo, representa o amor de Deus em todos os aspectos da minha vida, né? Principalmente agora, é engraçado que eu tô sozinho. Nossa, como tipo, eu sinto muita falta, tipo, sei lá, tomar café da manhã, tipo, poder chegar do trabalho e contar as coisas pra você. Tipo, era o momento que eu mais sentia amor de Deus, quando a gente tava junto, sabe? Mas tem uma coisa em específico, né? Não sei se, tipo, vocês sabem, a gente passou um ano muito difícil ano passado, né? Tipo, esses últimos 2 anos pra gente, apesar de a gente ter uma relação nova, né? De 2 anos também, mas a gente passou por tanta coisa esse último ano, tanta coisa, que o fato dessas dificuldades, parece clichê o que eu vou falar, né? Mas acho que na dificuldade a gente realmente cria uma casca que ela pode ser muito boa, né? Tipo, ela pode, tipo, amargorar, ela pode ser, tipo assim, te elevar, tipo, criar o seu coração de bondade mais forte, ou ela pode criar uma casca que você está uma pessoa muito rancorosa, sabe? E querer culpar essas situações e, tipo, destruir, sabe, a sua vida definitivamente. Você se tornar uma pessoa muito negativa, né? E eu me conheço muito bem. Eu, se não tivesse a Melissa nesses momentos agora, eu certamente levaria para esse lado, sabe? Eu levaria para essa questão de eu ficar, tipo, amargurado e querer ficar botando a culpa nas situações. E muito provavelmente eu ia questionar muito Deus, sabe? Falar, nossa, por que essas coisas acontecem comigo? Por que sempre para mim tem que ser mais difícil? E eu percebi que quando a Melissa chegou na minha vida, e até fazendo um paralelo com o que o Ian falou, eu comento isso com ele todas as vezes que eu vejo ele. Cara, é muito interessante como a nossa vida é muito similar à trajetória da nossa vida, cara. Quando eu vejo você falar, parece que você tá, tipo, discorrendo um livro, uma biografia minha, tá ligado? É muito interessante, é muito parecido, como a gente passa pelas mesmas situações, nos mesmos momentos. Então, esse fato que ele falou, né, dele e a Luana serem muito opostos, né, dele ser mais externo, ela ser mais interna, e isso ser complementar na vida deles, foi exatamente o que aconteceu na minha vida da Melissa, né? E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela, inclusive, acho que foi no primeiro dia, né, amor? Assim, no primeiro, segundo dia, eu te perguntei se você... uma coisa muito importante para mim saber de você. Eu não sei, acho que ela deve ter ficado, tipo, com frio na barriga, tipo, mano, o que deve ser? Foi porque quando eu vi a ficha dela também,
eu percebi que ela era muito atuante na igreja, lá com os jovens, e eu, na minha visão, eu já tinha criado um preconceito de que ela queria seguir vida pública. E é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, que eu falei assim, meu pai foi pastor a vida inteira, eu via, tipo, meu pai sempre muito ocupado com a igreja, muito ocupado, e eu falava, nossa, tipo, eu não quero isso pra minha vida de jeito nenhum. E eu falava pra ela, eu perguntei pra ela, assim, com a maior sinceridade, né, eu falei, pô, tipo, amor não, né, tipo, Melissa, tá, tipo, você quer seguir vida pública? Eu preciso muito saber, né, porque isso vai ser muito determinante pro que eu quero, né? Pro que talvez não vá dar muito certo se você queira. E ela falou: olha, eu sou líder de jovens aqui, mas a minha prioridade vai ser a família. Claro, tipo, vai ser a família. E, tipo, seja o que Deus quiser. Eu acho que Deus vai encaminhando a gente pros caminhos que Ele quer, sabe? Mas a minha prioridade vai ser sempre a família. Eu falei, tá bom, vamos indo. E o mais interessante, gente, é que hoje, depois de um tempo, o Rainun entrou na nossa vida. A Melissa começou a trabalhar para o Rainum. Hoje ela faz um trabalho que, tipo, apesar de não ser um trabalho diretamente para a igreja, é um trabalho público, porque ela serve a, sabe, muitas famílias abençoadas, ela ajuda muitas famílias que têm problemas diversos, assim, com relação a qualquer tipo de dificuldade, sabe? Pornografia, e, enfim, um monte de questões que o Rainum ajuda, sabe? E, cara, eu queria um gosto de poder ajudar também, de poder estar inserido nesse meio, de eu poder ajudar ela de certa forma, sabe, nos mínimos detalhes, de ser participativo, e eu acabei me inserindo nisso. Então, eu acabei, tipo, sendo preconceituoso, né, não querendo, tipo, isso pra minha vida, mas eu percebi que, tipo, a gente, como uma família, se a gente cria um bom relacionamento entre esposa e esposa, sabe, se o nosso relacionamento é forte, tem Deus no centro, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Às vezes, nossa família se torna, tipo, um exemplo para outras famílias, independentemente do que a gente já passou, das nossas dificuldades do passado. Acho que quando você está realmente focado em sua família ser um expoente dos pais celestiais e dos pais, você acaba, tipo, podendo ajudar muitas pessoas, né? E isso também é vida pública. Isso também é poder ajudar, mesmo não tendo título de pastor, a Melissa não tendo título de pastor. Na verdade, ela tem, né? Título de pastora. Mas eu acho que isso é muito importante, isso ajudou bastante a gente. Qual que era a pergunta? Até me enrolei. Momento que você sentiu muito amor de Deus. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que quando a Melissa entrou na minha vida, ela completou isso que faltava em mim. Eu acho que estava latente no meu coração de que eu queria ajudar mais, sabe? De eu querer ser mais importante para Deus do que só, tipo, ter nascido dentro da igreja, vivido a vida inteira, sabe? Nos ensinamentos, acho que podia fazer mais. E ela completou isso em mim, sabe? E eu senti que eu posso ser mais forte nesse quesito, sabe? Então, eu acho que foi mais nisso mesmo. Obrigada, amor. Então, só para... eu vou falar só um pontinho, assim, que é bem pequeno, mas porque, né, tipo, eu quero que todo mundo compartilhe, mas um momento, assim, que eu sinto muito amor de Deus é, tipo, o Henrique, ele sempre topa o que eu quero fazer, tipo, se, por exemplo, um exemplo bem real, eu quero muito, tipo, trabalhar no meu externo, né, na minha saúde, né, até a gente, né, quer no futuro, quando Deus quiser, o mais rápido possível, né, engravidar, ter né, tipo, um filho, né, Esse ano. tudo isso, se Deus quiser. Então, tipo, nessas questões, a gente tem que estar muito saudável, né, então, para mim é muito importante, só que o Henrique, ele me ama de um jeito que ele sempre, ele é bem duro comigo nessa questão, sabe? Tipo, não sei, será que a gente precisa treinar? Eu não sei. Sabe, eu fico meio assim, mesmo que eu, no meu coração, eu sei que isso é que eu quero, e eu preciso fazer isso, principalmente para alcançar os meus sonhos, né? De ser mãe, assim, né? De ser mãe saudável. Mas muitas vezes eu mesmo não consigo, sabe, enxergar as minhas metas. Então, muitas vezes o Henrique é até duro comigo. Ele fala, mas você fala isso, mas você não quer, tipo, treinar. Mas, você tá comendo isso. Mas, sabe, não de um jeito mal, mas de um jeito de muito amor, assim. Tipo, amor, mas a gente tem que ir. Tipo, vamos ir. Mesmo se a gente vai à noite, vamos ir. Sabe, me encorajando de um jeito que eu sinto que é muito Deus.
que muitas vezes o amor de Deus não é só, tipo, eu te amo, mas é, tipo, duro, né? Tipo, como uns pais, né? Tipo, meio duro algumas vezes, principalmente quando a gente tá fazendo uma coisa que tá errado ou não tá, né, alinhado com nossas metas. Então, muitas vezes, o Henrique fala isso pra mim. E mesmo, tipo, meio que ficando, não, mas é verdade. Verdade. Então, eu sinto que ele me ajuda, tipo, sentir esse amor de Deus que é meio duro, mas para mim mesmo ser uma pessoa melhor, né? Ou alcançar as minhas metas. Então, eu acho que é isso. E você fez exatamente comigo a parte interna. Amor, hoje eu vou no mercado, você não tá aqui, eu tô indo no mercado, eu tô jogando sal sagrado em tudo. Aí sim. Eu não fazia isso. Eu faço a compra, eu compro uma caixa de leite lá embaixo, sal sagrado. Deus abençoe e consagre este alimento. Ou se não tem o sal, tem que dar uma soprinha 3 vezes. Exato. Né? 3 vezes, Ele conversou até com ele, né? Uhum. Mas eu não sei se a Luana e o Ian querem ir. Sim. Eu tava pensando bastante, né? E eu acho que tem vários momentos, mas eu acho que quando eu vi realmente, assim, né? Muito amor de Deus, né? É que o primeiro ano pra gente, principalmente pra mim, foi muito difícil, porque eu fui criada numa educação mais, tipo assim, tendência japonesa, né? Tipo, você guarda tudo pra você, só fica calado e só vai, né? E isso pra mim, e ele é metade coreano, e coreano quer resolver na hora, então só solta assim e vamos resolver. E essa atitude pra mim era tipo uma ofensa, né? Nossa, é tão fácil pra ele falar, ele não digere nada, ele não faz nada com aquilo, só solta, né? Então eu comecei a guardar muita coisa e também, tipo, na minha família, da parte das mulheres, da parte da minha mãe, todas elas foram muito dominadoras, assim, então elas viveram uma vida mais sozinhas. Então, tipo assim, quando a gente tava junto, do nada eu ficava com ódio deles, assim, uma raiva. Eu começava a chorar sozinha, assim, quase que espumava a minha boca. Mas não tinha uma razão, assim, realmente substancial pra eu estar com raiva dele, né? E daí, quando eu conversei com ele, ele fez isso de mim, né? Ele pediu pra mim que ele não lia minha mente e que eu precisava aprender a me comunicar melhor. Então, ele viu a minha parte mais fraca, a parte que ninguém conhecia, porque, assim, eu sempre fui uma comandante durona no CARV, né? E, tipo, de repente eu sou a parte fraca. Tipo, pra mim aquilo era um absurdo. E eu não tava conseguindo ir pra frente aquele negócio, então ele começou a me ajudar. Então, naquele momento mais frágil meu, ele me deu a mão e falou assim, não, eu te ajudo, você precisa falar. E para eu entender, eu não consigo ler somente. E parece uma coisa simples, mas para mim mudou totalmente a minha vida, a forma como eu resolvo as coisas, não só com ele, mas no todo, assim, né? Eu preciso falar. Aí eu entendi, se eu fosse Satanás, eu ia cortar a comunicação do casal. E daí eu ia fazer ela enxergar de uma forma e ele de outra, e os dois iam começar a se afastar, né? Então, e ele me ajudou. Então, mesmo ele não sendo uma pessoa tão interna, ele tem uma natureza original assim que me inspira muito, né? Então, até concluir, se eu fosse viver por mim mesma, eu talvez teria alegria no mundo espiritual por ter doado assim minha devoção, minha energia para muitas pessoas, mas Deus é meu pai e minha mãe, então eles querem que eu tenha uma vida feliz aqui na Terra. Então, coisas pequenas, tipo a casa, o quarto. Eu falei, nossa, esse guarda-roupa aqui, essa parte pra mim, são coisas que durante a minha vida eu nunca tive, porque a gente tem 5 irmãos, então tudo era público, né? Mesmo que você escondesse suas coisas, estavam no corpo das suas irmãs, sabe? Então, assim, eu consegui ver muita natureza original nele que foi me completando. Isso era uma coisa interessante, porque para mim, o meu tipo ideal era aquele pastor, tipo assim, só fala dos princípios divinos, que na verdade para Deus não é assim, né? Então, quando ele conseguiu me ajudar a desenvolver essa comunicação, então eu acredito que a gente teve muita união de coração e até mesmo resolver essas coisas dos meus antepassados. Eu falava para elas, ele é assim, assim, assim. Eu não entendo por que vocês estão falando isso. Agora, se vocês encontrarem esse tipo de homem, então vocês que se resolvam, mas esse homem é diferente. Então,
limpando, assim, totalmente. Então, esse primeiro ano foi uma batalha muito grande e ele foi meu parceiro, ele não foi meu, meu Oponente. inimigo. Ah, Ele foi meu parceiro. É a Então, mesma coisa. isso é muito fiquei muito importante. amor de Deus, assim, nessa parte. Sim, obrigada, Luana. Não vou falar tanto quanto ela, eu sei que o tempo está curto, né? Só complementando um pouquinho, que nós homens, né? Vocês sabem, né, que se a gente não tem uma mulher também ao nosso lado, a gente vai postergando muita coisa, sabe? A gente faz coisa meio mal feita, não cumpre as responsabilidades, não precisa de uma pressãozinha. Então, depois que eu recebi a bênção, né? Daí que assim, eu tenho 2 irmãs, mas as irmãs não representam muito o que é uma vida de casado, né? Quer ter uma parceira ali do seu lado mesmo, né? Para você dividir uma vida com ela. Então, uma boa experiência que eu tenho com Deus é que, né, em todos os momentos, assim, por exemplo, puxa para o lado interno, né? Para poder coisa simples, fazer uma veneração de manhã é uma coisa que até hoje eu tenho uma certa dificuldade de eu fazer por mim mesmo, entendeu? Então, a Luana sempre me ajuda desde o básico, né? Para a gente fazer uma veneração, né, recitar o juramento, nem que seja 2 tópicos do juramento por dia, né? E daí a gente, todo dia, pelo menos, se esforçar para fazer, né, uma leitura, um rundoquê que a gente gosta de fazer, tem que seja à noite, que é um horário que a gente tem mais flexível. Então, isso que é muito bom, porque na minha vida eu sempre fui muito mais let it go, assim, tipo, vai indo, né? O pai e a mãe tá ali por trás, tá apoiando, mas só que daí você vai tomando suas decisões. Na Coreia também as decisões vão indo, mas só que não é nem sempre a melhor decisão, né? Então, a boa experiência que ela tá aqui, tá sempre me ajudando, né? Alguma coisa na vida não tá certo, dela vai lá e faz aquela pressãozinha, no bom sentido, né? Tipo, amor, tem que fazer assim, assim, assado, né? E daí vai ajudando ao casal ter um equilíbrio, né? Por isso que isso é muito bom, porque se for só depender, eu fiquei 2 semanas agora que a Luana foi no Mato Grosso do Sul, né? Por questões de luto e tudo mais, daí eu não pude ir, eu acabei ficando aqui. Daí, tipo, putz, tem uma louça ali, meu, quem é que vai me puxar? Desculpa, amor. Então, tô com a louça lá em casa até agora. Roupa ali, meu, eu odeio lavar roupa. Mas tive que lavar, entendeu? Daí, arrumar uma coisa aqui e ali. Vou ali jogar um fifinha primeiro. Não faço jeito por objeto. Meu filho tá cagado. Não dá pra faltar o jogo, né? Jogo online. O legal é que a mulher ela vem pra tirar esse homem, esses hábitos de rolê de índio, sabe? De fazer os negócios na medida que vai querendo, urgindo na cabeça, vai lá e faz. Ah, deu vontade de fazer. Ah, depois, deixa a louça aqui 3 dias aí. Até pegar mosca. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que realmente, né, quando a gente vê, a gente já tá ali bem entrosado, né? Que cada um faz sua função, entendeu? A mulher tá ali para te apoiar e tudo mais, para você não trocar sujeito por objeto. Então, essas são as experiências de Deus muito fortes, entendeu? Que daí, depois da bênção, a gente acaba, tipo, sabe, aprendendo que parece que a vida de solteiro nunca mais fez sentido. Né? Exato, exatamente. Você não imagina, né, como uma pessoa solteira sempre casado, né, sempre com aquela responsabilidade em dia, porque a mulher tá ali no pé. Então isso é uma coisa muito saudável, muito gostosa, né? Exato. Mas ao mesmo tempo tira você da zona de conforto. Eu precisava de uma mulher que me tirasse da zona de conforto, porque senão eu vou fazer o quê da minha vida? Vou morar debaixo da ponte, né? Então, acomodado. Entendeu? Então, uma pessoa que me tirasse da zona de conforto. E ela, não só no lado interno, mas em muitas responsabilidades da vida, é muito Deus querendo falar através da Luana que tem que fazer isso, né? Então, de tantas coisas que eu poderia falar, essa seria a coisa mais marcante que uma coisa prática. Tá? Obrigado. Obrigado, Yang e Luana. E acho que só temos mais 5 minutos, mas o tempo é seu. Milá e Fernando. Desculpa, Milá. Bem, tranquilo. Vou tentar ser rápida, né? Bom, acho que quando eu senti mais amor de Deus, assim, foi pouco depois que a gente recebeu a bênção, né? Quase 2 meses depois que a gente voltou da Coreia, eu fiquei muito doente, né? Eu fiquei internada na UTI por 15 dias, tipo, eu literalmente quase morri. Os médicos ligavam pro meu pai e falavam, olha, sua filha não vai voltar mais para casa. Tipo, foi nesse nível. E aí, depois que eu fiquei entubada, né? Fiquei em coma. Depois que eu acordei, assim,
a minha mãe falou, né, que o Fernando estava ali tentando processar o hospital. É porque teve muitos erros médicos, né? E depois que eu voltei, ele cuidou muito de mim, né? Assim, foi na época da pandemia, então a gente ficou muito tempo sem se ver, porque depois ainda que eu voltei do hospital, eu estava muito sensível, né? Então eu não podia ter visita dele, a gente ficou um bom tempo assim sem se ver, mas sempre me perguntava, né, como estava bem, e quando a gente começou a voltar a ter contato, né? Então, senti muito amor de Deus nesse sentido, né? Porque eu pensei assim, se fosse qualquer outra pessoa, tipo, já tinha quebrado a bênção, né? Porque eu tava literalmente quase morrendo, deixando ele viúvo, sem ter casado no civil. E eu falei, a pessoa podia, sei lá, me deixar, não tinha nem 2 meses de bênção, eu podia voltar atrás, já fazer a carta de desistência lá e falar, não quero mais. Ele já ficou doente, tá com o pé na cova, né? Então, tipo, aí eu senti muito amor de Deus, né? Porque eu pensei nesse sentido, né? Realmente, não é todo mundo que consegue passar por isso, né? E ainda mais a gente, que foi tudo muito rápido, não fazia nem, sei lá, 6 meses que a gente se conhecia, que a gente casou, foi tudo em 4 meses, foi tudo muito rápido. Logo fiquei doente, né? Aí teve a pandemia. Então foi uma loucura, né? Foi muito difícil, né, para todos nós, né? Então, acho que foi esse momento, assim, que eu mais senti amor de Deus. E vou parar aqui, né, porque não tem muito tempo. Um minutinho. Bom, já tinha falado um pouco, né, da minha questão. Acho que encontra muito o que vocês falaram, né, na questão principalmente identifiquei com o Ian, a questão acho que é o papel da mulher realmente incentivar, né, porque eu também, se não tivesse esse incentivo, esse apoio da Mi, com certeza estaria jogando um fifinha ali. Estaria jogando. Então, o moleque cagado ali sem limpar a fralda dele. Eu não faria mais nada. Mas lembrei aqui do momento assim também que foi muito marcante para mim, né? Foi no início ali, quando a gente estava noivado. Que a gente estava ali se conhecendo, né? Foi um momento que a gente passou ali em São Bernardo, que a gente ficou o dia todo juntos. E a gente ficou basicamente ali só, tipo, sentado ali juntos, mas para mim foi tipo um momento muito único, foi muito bom mesmo a gente não ter conversado muito, só de ter passado assim. E ali, tipo, veio um gatilho também que eu não sabia que eu gostava, tipo, desse tempo de qualidade, né? Porque a gente realmente gosta de passar, assim, muito tempo sem fazer basicamente alguma coisa específica, mas ali um momento juntos. Então ali é realmente um momento que eu ficava, tipo, muito feliz. Mesmo a gente não falando nada, não conversando, mas só de estar ali junto, realmente acho que eu senti ali o amor de Deus. Mas acho que é isso. Uau, nossa, gente. Eu sinto muito gratidão, assim, para ouvir todas essas histórias. Eu sei que tinha mais uns 2 perguntas, mas óbvio, a gente não vai ter mais tempo, né? Que o tempo já está terminando aqui, né? Mas eu sinto muito gratidão, muito, muito obrigada por compartilhar, né, um pouco. Eu sei que deve ter muita gente que está ouvindo, né? Então, acho que sente livre, né, para conectar com a gente. Todos nós, a gente mora em São Paulo, né? Então, qualquer coisa, se vocês querem conversar com a gente, eu tenho mais uma pergunta, quer saber mais, eu acho que todos nós estamos aqui, né, para ajudar qualquer pessoa que está ouvindo e para estar aqui um para o outro, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que agora a gente vai começar a ir para a próxima sessão, mas quero agradecer o Fernando e a Miwa, e o Ian e a Luana, e o Luigi também, que estava aqui. Ele está aí, forte. E também, claro, meu esposo Henrique Santana também. Então, muito obrigada a todos.